Olá, seja bem-vindo ao 5º episódio do Chá com Arte. Eu sou Camila Vaz. Eu sou o Beto Oliveira. E hoje nós vamos falar sobre arte paleocristã. Então, para a gente começar, no último episódio a gente estava falando sobre os romanos, E a arte romana, ela teve como característica a questão, por serem militares, a gente foi vendo a importância do retrato, E aos poucos a gente foi vendo que eles foram ficando mais idealizados conforme o império foi tomando força, A gente viu que quando se tornou império, começou então a ficar uma arte um pouco mais idealizada para esse imperador que representava um império tão grande como foi o Império Romano, com toda a sua extensão, precisava ser uma figura mais idealizada. E aí então vai ter o primeiro imperador, que é o Augusto, 27 a.C., e depois o segundo imperador, que é o Tibério, que vai ser do período de 14 d.C. a 37 d.C., e aí vai ter uma situação que a gente gostaria de chamar a atenção durante o Império do Tibério, que é nesse período do Império do Tibério que Jesus foi crucificado na Palestina. A Palestina era uma parte do Império Romano, Na região da Judéia. Isso. E aí, assim, é importante dizer que a arte romana, ela permanece com as mesmas características. Realismo, um pouco de idealismo dos imperadores, etc., como você falou. Então, nesse período, não há muitas transformações artísticas, por enquanto, no reinado do Tibério. O que vai acontecer é que Cristo vai ser crucificado, Cristo vivia sob o domínio do império, mas não era considerado cidadão romano, senão ele nem poderia ser crucificado, só era um castigo, uma punição apenas para não romanos. Ele é crucificado pelo império do Tibério, mas a pedido dos próprios hebreus, dos religiosos que não aceitaram ele se autoproclamar o Messias, o rei dos judeus. E no Império Romano, não tinha essa ideia de, igual os judeus ali eram monoteístas, o Império Romano é marcado pelo politeísmo, A gente viu os templos feitos para os deuses, Então, o império, ele é indiferente ao cristianismo nesse momento, Isso. Mesmo quando a gente está chamando a atenção para a crucificação de Jesus nesse momento, mas o império mesmo, isso não é algo relevante para esse período do reinado de Tibério. O Império Romano não é uma marca dele, uma intolerância religiosa. Pelo contrário, como era politeísta, ele abarcava vários deuses e até mesmo os aspectos culturais de cada região, você pega do Egito, Judéia, ele não interferia tanto, ele interferia na questão monetária, você tinha que pagar os impostos, etc. e tal, dominava aquele espaço, mas as questões religiosas, por exemplo, elas eram resolvidas pelos líderes religiosos do local. Tanto é que foram eles que resolveram e demandaram do Império Romano uma interferência. Mas para o Império Romano não é um grande problema Jesus se declarar o Messias, e nem mesmo a própria crucificação de Jesus, que marca o Império, o reinado do Tibério, marca historicamente, mas não naquela época. Naquela época foi um acontecimento pequeno e relevante para o núcleo do Império, algo que aconteceu a quilômetros de distância do núcleo do Império, por uma querela ali religiosa daquele lugar. A mensagem de Jesus, então, vai sendo espalhada e sendo espalhada pelos seus apóstolos, e vai tomando força, o cristianismo aos poucos vai sendo espalhado e vai chegando até Roma, O São Paulo é importante, assim, para espalhar essa mensagem, porque ele era um
Um soldado soldado romano, né? romano. Um Isso. soldado romano, tanto Então, que ele era considerado cidadão romano, diferente de Cristo, por exemplo. Né? Exatamente. Então, aos poucos o cristianismo vai ganhando força. E aí, o que acontece, então? No Império, por exemplo, de Nero, os cristãos já são perseguidos. Por que a perseguição? Porque, como a gente viu, os romanos eram bem politeístas, né? Tinha até a questão dos deuses lares, que a gente falou. E como o cristianismo ele é monoteísta, ele vai desconsiderar, né, os outros deuses. Então, o cristianismo passa a ser perseguido por Nero e por outros imperadores também. Então, um império que era inicialmente indiferente ao cristianismo e às mensagens de Cristo, etc., ele passa a perseguir por conta do ataque, do confronto, né? Assim, de um Deus só. Então, como a gente já havia dito, não é uma marca de intolerância religiosa, mas a partir desse momento começa a ser, porque vem uma religião, os romanos eram politeístas e pelo que a gente vê não tem uma resistência, né? Quanto mais Deus, melhor. Você traz um Deus seu ou da sua família, ou o imperador virou Deus, etc. Ok, tudo bem. Mas você dizer que todos os deuses dos romanos não existem, isso começa a gerar uma tensão muito maior e o cristianismo passa a ser perseguido. O fato dos cristãos serem perseguidos por Roma vai marcar as características da sua obra, que começa a ser feita ali pelos cristãos primitivos, assim, né? Os primeiros cristãos, que produzem uma arte que ficou conhecida como arte paleocristã, né? De paleo, de antigo, a gente discutiu quando a gente falou do paleolítico, a gente discutiu esse prefixo, né? Então começa a arte paleocristã, é uma arte ainda assim que tem pouca influência no Império Romano, né? Mas ela é feita ali por esses cristãos que estão sendo perseguidos. Então ela vai ser uma arte muito criptografada, assim, né? Um pouco de senha assim, para os iniciados, né? E vai ser uma arte produzida em lugares mais clandestinos, principalmente nas catacumbas, também é conhecido como arte catacumbária, né? A arte produzida nas catacumbas. Os romanos tinham a tradição de cremar os seus mortos. Os cristãos eles enterram, então tem cemitérios cristãos que foram encontrados, principalmente cemitérios do século II depois de Cristo, né? E nesse cemitério tinha as primeiras produções artísticas, né, que vão mais tarde influenciar toda a arte ocidental e também uma parte do Império Romano Oriental, né? Mas que por enquanto é ainda uma arte sem muita expressão, principalmente no Império Romano, né? Então, por exemplo, a gente tem uma pintura que foi encontrada na catacumba de São Calixto, que está em Roma, uma pintura do século II, né? Onde a gente vê assim só a referência assim, né? Do peixe e os pães, logicamente, remetendo à passagem bíblica da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Então a gente tem aí uma arte mais simples por um lado, né? Assim, o espaço ele é diluído, você percebe o seguinte, não sabe exatamente onde esse peixe está, onde esse pão está, então é uma arte muito mais simbólica, não tem mais aquele realismo dos romanos, nem o idealismo dos corpos gregos, etc. É uma arte que passa mais uma mensagem, ela é mais metafórica para quem entende, para quem sabe, conhece a passagem, né? Então é uma arte, por um lado, até assim, simples em alguns aspectos, mas extremamente simbólica para quem é iniciado, né? no cristianismo. Então a gente vai ver que essa marca vai perdurar durante a arte cristã e vai inclusive alcançar a arte da Idade Média, etc. Porque é uma arte que busca mais assim o espírito do que a matéria. A matéria ela é diluída, o espaço ele é diluído porque não é uma preocupação tão grande dos artistas nesse momento. A questão é passar a mensagem.
que a gente vai mostrar agora é o afresco na catacumba da Priscila. Também a gente pode observar que é uma passagem bíblica também, né? Daniel 3, em que representa aí 3 funcionários judeus, altos funcionários, que no reinado de Nabucodonosor eles são convocados aí a se curvarem para o Deus Rei, e eles não se curvam, né? Porque eles têm somente um Deus, e aí então eles são jogados para a fogueira, mas não se queimam nem os seus cabelos, né? E aí então Deus envia uma pomba, Deus envia um anjo, né, para salvá-los, né? E aí a gente pode ver pela representação da pomba aí em cima deles. E aí a gente pode avaliar que essa pintura, ela tem poucas pinceladas, né? Mas a gente percebe que esse pintor ele não tinha poucos recursos, né? Porque com poucas pinceladas ele é capaz de produzir assim os 3 homens com as vestimentas deles, a própria questão do fogo, mas como a gente estava falando, não é de grande importância o estilo ou a própria arte, mas sim o que ela vai passar, né? A simbologia ali daquela passagem bíblica a qual ela se remetia, né? E isso faz da arte paleocristã uma arte mais abstrata, principalmente para alguém que não é iniciado, que não fosse um cristão, né, não ia entender muito bem e poderia julgá-la até tecnicamente pior do que a arte romana, né, porque não, por exemplo, não menos realista, por exemplo. Mas de novo, a gente precisa julgar uma arte sempre pelos objetivos do artista naquele contexto. Então é uma arte mais abstrata, mais simbólica, né, com essas passagens, como a Camila falou, assim, a pomba representando o anjo, né? Então é uma arte mais criptografada nesse sentido, assim, de quase que uma senha, assim, né, que transmite a mensagem. Mas é uma arte de um povo, de um público, e para um público que está sendo perseguido pelas suas crenças religiosas. Essa história vai mudar ao longo dos séculos. No ano 313, o imperador Constantino, né, ele publica o Edito de Milão, em que ele proíbe a perseguição aos cristãos, e mais do que proibir a perseguição aos cristãos, ele, imperador, se declara cristão, e isso provoca uma mudança no rumo do cristianismo no Ocidente, né? A gente vai vendo que, e aí logo depois dele vai chegar o Teodósio I, né, que vai oficializar o cristianismo como a religião romana. Oficial, né? E aí a gente vai observando que tanto Roma vai se cristianizando ali, como o cristianismo vai também se tornando mais romano. Isso, né? E aí a gente pode observar através do idioma, né, que as missas são rezadas em latim, então vai ter a questão da hierarquia ali dentro da igreja, né, o Papa, os bispos, né? Ou seja, o cristianismo passa a ser uma instituição romana, né, com Constantino, com Teodósio em 380, né? É importante lembrar também que Constantino modifica a capital do império, então sai de Roma e vai para a cidade de Bizâncio, que é a atual Constantinopla. Então o império está crescendo demais, vai chegar um momento que o império vai ter 2 capitais, vai ter o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, e a partir de Constantino, não apenas o imperador, né, como a elite romana começa a se cristianizar, porque o imperador é cristão, né? Isso logicamente que influencia a moda, vamos dizer, da época. Teodósio declara a religião oficial, então proíbe outros cultos, né? E aí o cristianismo, né, adere, né? A Camila falou, por exemplo, do latim, até recentemente, até o século XIX, XX,
Muitas missas, as missas eram rezadas em latim, Cristo não falava latim, né? Cristo não sabia latim. O Novo Testamento foi escrito, Cristo falava aramaico, o Novo Testamento foi escrito em grego, né? E mesmo assim a gente tem o cristianismo latinizado, vamos dizer assim, hierarquizado como uma instituição romana, como se fosse uma outra instituição romana. E da mesma maneira, o império começa a se cristianizar e começa a sofrer essas influências. Um dos impactos na arte que isso vai ter vai ser no lugar do culto. Os cultos, né, a princípio ali dos cristãos eram em casas, né? Eles se reuniam em casas e compartilhavam a ceia, se remetendo ali à Santa Ceia. E o que a gente pode observar? Que anteriormente em Roma eram construídos, na verdade desde a Grécia, né? Que a gente tem o Parthenon, os grandes templos que... dentro dos templos, então, tinha as estátuas, e as estátuas, elas representavam os próprios deuses. Então, as pessoas iam, elas nem iam para esse ambiente para realizar cultos, né? Esse ambiente era um espaço onde guardavam ali as estátuas, e elas, então, contemplavam as estátuas, que eram os próprios deuses. E os romanos, né, os antigos romanos, então, a forma deles estarem ali exercendo ali a sua religião era através de desfiles e de procissões. Então era na rua. Então esses templos eram espaço para abrigar essas grandes estátuas. E aí o que acontece? Como a gente estava falando, como o cristianismo vai se tornando mais romano, então ele começa a se apropriar de espaços como, por exemplo, mercados ou tribunais. São grandes espaços para se formar, então, as basílicas. E as basílicas, então, como a gente pode observar, a basílica ela é formada por bem grande, né, o espaço, bem amplo. Tem ali então o altar, onde fica o padre, né, o coro também é meio arredondado. A gente pode observar nas laterais ali dois corredores que tem o teto mais baixo, grandes colunas romanas aí, separando esse espaço de circulação, então, da área interna. E vai ter como característica também esse teto de madeira, né? Mas é importante a gente observar que, igual aí a gente está mostrando a Basílica de Santo Apolinário, mas nesses 1500 anos que se passaram, tem-se a ideia de que não teve muitas alterações. A gente não tem a Basílica exatamente como era na época. Mas de qualquer maneira é uma apropriação, é uma fusão do espaço romano para um espaço assim, mais de uso civil até, né? Como você falou, mercado, lugares jurídicos, então, para outro uso, né? E porque Jesus Cristo não fala disso, né? Do ritual, da hierarquia, não tem nada disso na palavra de Cristo, assim, de como a missa tem que ser rezada, né? Não tem essa estrutura era romana, né? E principalmente a partir dessa fusão que a gente vinha conversando, né? Nós percebemos também como o cristianismo vai aos poucos, né? Habitando, né? Espaços e construções de nobres romanos. Então a gente tem o sarcófago do Júnior Basso, né, filho de um oficial romano. Ele é construído, né, um sarcófago, a gente vê ali toda a construção, assim, lembra até alguns traços gregos, romanos, etc. Mas a gente tem ali uma das primeiras representações de Jesus Cristo. Então Cristo passa a ser marcar presença na arte romana, agora não mais assim só dos cristãos
né, dos primeiros cristãos, dos cristãos primitivos, mas agora já da nata, vamos dizer assim, do Império Romano, né? A gente pode, analisando aí o sarcófago, né, a gente pode observar que são uma das primeiras representações e aí, então, ela tem referências bem gregas, né, a gente pode ver que Cristo lembra até um filósofo grego, assim, é bem juvenil, não tem essa ideia que a gente tem hoje, que é mais comum se representar Cristo. Ele está aí ao lado de São Pedro e São Paulo, e a gente pode ver também que ele está pisando, né, ele está em cima do antigo Deus do céu para os romanos. E aí uma coisa que é interessante da gente comentar também é que é uma escultura em alto relevo, mas as esculturas elas foram uma grande questão também para o cristianismo, porque que acontece? Os recém-cristãos, então, né, o povo romano, estava acostumado a cultuar as estátuas. Então, se mantivessem as estátuas dentro das basílicas, né, se levassem estátuas para dentro das basílicas, o povo ia se confundir, né? Eles iam achar que Deus era a própria estátua, porque eles estavam acostumados a cultuar os seus deuses diante de suas estátuas. E o cristianismo não pregava essa ideia do Deus ali, né? Mas a ideia do Deus onipresente, que está em todos os lugares. Então a estátua era contra essa ideia do cristianismo, de um Deus onipresente. Era a marca dos deuses pagãos, né? Assim, a estátua monumental, grande, tridimensional. Então, as esculturas, a gente vai encontrar esculturas apenas pequenas, ou alto relevo, ou feitas de materiais mais leves, mas que não passa aquela impressão da presença do Deus ali, né? E a gente sabe de toda a questão que os cristãos vão ter com os ícones, com as imagens, né? E vai ser uma religião do livro, né? Uma religião escrita. Então, isso também vai impactar na arte. A escultura tridimensional, grande, que a gente via lá Paulo do Belvedere, ou do Augusto, né? Essas esculturas, elas perdem lugar, né? A gente vai ter, então, aqui já quase um momento de transição, né, da arte paleocristã para a arte bizantina, depois cristã, a arte da Idade Média, né? A gente está num momento de passagem e a gente já está pautando aqui, a gente já consegue ver as características que vão pautar outros movimentos artísticos, né? Nós temos, por exemplo, um mosaico desse período ainda, né, dessa transição do paleocristã para a Idade Média, né? A gente tem um mosaico que representa novamente o milagre dos pães e peixes, e aqui a gente já vê novamente essa fusão entre a arte cristã primitiva, uma arte mais simbólica, abstrata, etc., mas também algumas características greco-romanas, né? Isso. Por exemplo, a gente pode observar que a vestimenta deles tem o caimento, que a gente já analisou aí das estátuas gregas, da Vênus de Milo, né? Exatamente. A gente vai ver que é um mosaico, a princípio, né, a primeira reação dá a impressão de ser um mosaico simples ali, né? Uma coisa bem, bem simples. Mas o que acontece? A gente pode analisar não só as vestimentas, mas a tonalidade, como o artista aí trabalhou bem as tonalidades para fazer as sombras, o sombreamento no chão, a própria textura das roupas. E a gente vê também aí o escorço, né? O pé, ele tem um domínio, tem vários pés na cena, e é uma cena que a gente pode analisar também que, por ser essa questão do milagre, da multiplicação, né, do alimento, ele não escolheu ali fazer uma obra grandiosa com milhares de pessoas, mas sim ele transfere isso para o olhar de Jesus, que então olha para quem está vendo esse quadro, né,
que representa aí a multiplicação. Então a gente vê que tem essa questão da simbologia mesmo, né? O importante é estar marcado esse momento bíblico dos pães e dos peixes. E além disso, não tem uma questão muito próxima do realismo, né? A gente vê um fundo dourado. Esse fundo dourado, ele não é um fundo realista, né? Mas sim também representa essa simbologia dessa cena do Deus, né? De Jesus aí no centro, numa cena milagrosa, né? Assim. Dá um lugar assim de esplendor, né? E esse fundo dourado ele vai acompanhar, por exemplo, várias imagens que nós vamos encontrar tanto da arte bizantina, da arte da Idade Média, né? Nós vamos encontrar esse fundo dourado, né? E várias marcas que nós temos desse momento da arte cristã, né? Da arte paleocristã e dessa fusão dela com a arte do Império, com esses resquícios grego-romanos, eles vão aos poucos virando cânones, virando regras que a Idade Média vai seguir, né? Então a gente vai ter, por exemplo, nós temos uma imagem de 1280, né, depois de Cristo, né, a Nossa Senhora entronizada com o menino, onde a gente vê o fundo dourado, a questão da roupa, e de novo, né, dá para a gente ver assim, o joelho por debaixo da roupa, ou seja, explora muito mais até do que os gregos essa questão da vestimenta, porque aqui não são os corpos, né? Isso é importante também de perceber. Enquanto os deuses idealizavam os corpos fortes, sarados, etc. Tal, o cristianismo vai valorizar menos os corpos, mais o espírito, né? Menos a matéria e mais o espírito. Então eles vão desenvolver também a representação das roupas, né? Porque a roupa tampa o corpo, né? Então eles precisam também sofisticar aquilo que os gregos já haviam começado. Essa imagem, por exemplo, é muito interessante, né? A gente consegue ver todo o corpo, né? da Nossa Senhora. Está sentada num espaço circular, o rosto a gente pode observar aí, né? As marcas, né? de expressão ali, a gente vê uma tonalidade ali no rosto. Isso, mas o que eu ia dizer assim, que o corpo dela a gente dá pra gente imaginar todo ele ali, o cotovelo, o joelho, etc. Ou seja, com o caimento da roupa, né? A roupa cai no corpo. Por mais que tenha essa questão da simbologia, né? De que o mais importante é o que a obra vai passar, eles não abandonaram os estudos gregos ali. Isso, né? e avançaram no que era importante para eles, né? Porque não era mais mostrar o corpo. Então isso já é uma obra mais adiante, mas a gente percebe a marca que isso tanto a Grécia quanto Roma deixou e quanto a arte paleocristã deixou na arte da Idade Média. Nós fomos, vamos dizer assim, salvos, né, da destruição de toda essa obra paleocristã e mesmo das esculturas, etc., né? Por conta de uma interpretação até muito sagaz, né? Do Gregório Magno, do Papa Gregório Magno, que defendeu a não destruição dessas obras, porque a gente sabe que, sempre lembrando, o cristianismo, né, é uma religião do livro escrito, então eles são contra o culto às imagens. E ao mesmo tempo a gente tinha uma Roma que aprendeu a cultuar os seus deuses através da imagem. Então houve muita destruição, né, das estátuas dos antigos deuses, de pinturas também, né? Mas a saída do Gregório foi pensar o seguinte: como o Império Romano do Oriente ele é invadido, isso é importante porque aqui a gente finaliza o que inicialmente a gente tinha pensado ser a nossa primeira temporada, né? Falar da Idade Antiga. Aqui termina a Idade Antiga. Na Idade Antiga ela termina exatamente com a queda do Império Romano do Ocidente. Então os povos bárbaros invadem o Império Romano do Ocidente.
o Império Romano do Ocidente passa então a ser controlado por povos ágrafos que não escreviam, mas curiosamente, embora as instituições romanas quase todas caem, os povos bárbaros adotam, lembrando que bárbaro aqui significa não romano, né? Não é exatamente a imagem que a gente tem hoje de bárbaros, eram povos não romanos, os romanos chamavam eles de bárbaros. Com as invasões bárbaras, as instituições do Império praticamente todas caem, mas a única que a que talvez seja mais incorporada pelos povos bárbaros é o cristianismo, com toda a hierarquia, com todo arranjo de instituição romana que ele já tem, né? Então, quando o Papa Gregório Magno tem essa interpretação, é justamente pensando nos povos ágrafos, nos povos, né, que não usavam a escrita. A interpretação dele o cristianismo é uma religião do livro, mas a gente está falando para pessoas que não sabem ler, ou que pessoas que não dominam, que não dominam a escrita, não leem. Então a gente vai usar as imagens para representar as passagens bíblicas, por isso também vai ser ainda mais metafórico, né? Isso salvou muita arte, né? Com a ideia não de cultuar a imagem, mas de cultuar através da imagem, né? Isso. De usar a imagem para através dela ter o culto, né? A imagem ela narra a Bíblia, então a imagem ela serve como se fosse uma forma de escrita, ela substitui, né? Tem até uma parte, você vai estar com uma fala do Gregório Matos que fala disso, né? A arte... Gregório Magno, né? Gregório Magno, desculpa. A arte representando, entrando no lugar da escrita, né? E a gente... E aí a gente vai ter essa interpretação que a Camila falou, assim, de cultuar, não a Deus, Cristo não está ali na imagem por exemplo, naquele Cristo lá do sarcófago, né? Que é importante lembrar, o Cristo crucificado só vai aparecer no século IX, né? Então, mas mesmo Cristo, Nossa Senhora, eles não estão ali como os deuses, a religião pagã, né? A religião politeísta dos romanos acreditava. Ele não está ali. Ele está dizendo ele está remetendo uma passagem. É como se fosse a pintura no lugar da escrita. Né? Exatamente. E aí, como você falou, né, a gente estava com a proposta de chegar aqui até a Idade Antiga, né? Mas com essa questão aí da quarentena, a gente acredita que vai fazer uma continuidade ao Chá com Arte. Provavelmente a gente entra na Idade Média. A gente já começou a entrar aqui, né? Algumas coisas da Idade Média. Mas aqui a gente termina essa primeira parte, né? Vamos dizer assim, que é a da Idade Antiga, que vai desde, né, da arte... Aí a gente pode pensar da arte pré-histórica, né? Entra na Idade Antiga com a arte egípcia, grega, romana, agora a paleocristã, e com o fim do Império Romano do Ocidente, né, com as invasões bárbaras, nós entramos na Idade Média. Então, na Idade Média, segue ainda muito da arte paleocristã já absorvida pelos romanos, a partir de Constantino, etc., e vai ganhar outras nuances também, que nós veremos no próximo episódio. Isso aí.